Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos um excelente dia. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Para mim é uma alegria renovada poder me dirigir a cada um de vocês. Como eu disse antes ao Roberto, se eu pudesse, eu daria um bom dia particular a cada um, mas se assim eu fizesse, eu poderia incorrer no erro de esquecer algum nome. Sintam-se todos abraçados e beijados virtualmente, porque na impossibilidade de fazê-lo presentemente, eu mando as melhores vibrações para cada um de vocês. Vibrações de alegria, vibrações de saúde, vibrações de paz. Eu já não considero o Leôncio a minha segunda casa. Eu já considero o Leôncio hoje como se fosse igualmente a minha casa. Porque eu tenho grandes amigos aí, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito acolhido na nossa casa. Então, que possamos hoje conversar sobre Jesus, conversar sobre a presença dele na nossa vida. E eu quero lembrar duas festividades agora do mês de maio. 1º de maio, a data do nascimento de Eurípides Barçanufo, 1º de maio de 1880, falecido, desencarnado, em 1918 na gripe espanhola. E também quero lembrar o dia 5 de maio, quando Divaldo Pereira Franco completa 93 anos. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar toda a terra confortar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Inicio as nossas reflexões sobre o amigo celeste, relembrando este poema, relembrando os versos do nosso Cabete, o músico paulista que nos deixou essa canção intitulada Final dos Tempos. E por que eu inicio com esta canção? Porque logo no primeiro verso, Cabete nos traz à alma a seguinte consideração: vem Jesus, divino amigo. E essa é a melhor forma de nos dirigirmos a Jesus, como ele sendo o amigo de nossas almas, como ele sendo o companheiro de todas as horas, como ele sendo aquela presença constante, não alguém que se encontra no céu, que se encontra distante de nós, como alguém que esteja intangível, mas alguém que está ao nosso lado em todo instante. E é para falar dessa presença sempre constante, e é para falar de Jesus que eu quero dedicar as minhas considerações nesta manhã. Iniciando pelo seu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Quando, se dirigindo aos seus apóstolos, ele assim diz: já não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que eu recebi do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, notem, meus companheiros do Grupo Espírita Leôncio de Buquerque, nós temos um amigo. Na verdade, nós temos vários, e eu considero a cada um de vocês, meus amigos, mas nós temos um amigo maior, e esse amigo responde por Jesus de Nazaré. E quando ele pede que nós o consideremos amigo, é para que nós possamos contar com ele, para que nós possamos tê-lo ao nosso lado em todos os momentos da nossa existência, principalmente nesses dias da pandemia do coronavírus, nesses dias em que as lágrimas teimam em rolar, nesses dias em que a angústia invade os nossos corações, pois ainda não sabemos quando tudo isso vai acabar. Contemos com Jesus e possamos nos mirar nele. E fazendo uma ponte com a doutrina espírita, quando em a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais. Gente, eu estou escutando um pouco de eco. O som está legal para você? Está tudo jóia, Roberto? Bom, deve estar. O eco deve ser alguma coisa, algum defeito especial. Fazendo uma ponte com o Livro dos Espíritos,
em a questão 625, Kardec indaga os imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus envia ao mundo para nos servir de guia e modelo? E a resposta é a mais curta do livro dos Espíritos, quando os nossos benfeitores espirituais respondem: Jesus. Então, observem, se ele é o nosso guia, é para que nós possamos segui-lo. Se ele é o nosso modelo, é para que nós possamos copiá-lo. E agora nós conseguimos fechar uma tríade dos distintivos de Jesus na vida de cada um de nós. Porque ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo e, sobretudo, ele é o nosso amigo. E esse amigo deixou exarado no seu evangelho em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, uma frase, uma citação que eu reputo uma das mais belas do seu evangelho. Quando ele assim nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas aflitas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu indagaria para vocês agora se nessa citação nós conseguimos extrair qual é o ensinamento principal de Jesus. Observem, há uma palavra que diz tudo daquilo que o amigo quis nos deixar ao coração. E a palavra é alívio, porque ele não nos disse que vai acabar com a pandemia do coronavírus num estalar de dedos. Nem nos disse que vai nos tirar as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Mas ele disse que estará ao nosso lado para nos aliviar o sofrimento, para estar amparando o nosso desespero. E por que tudo isso, Rafael? Por uma razão muito simples. Porque aprendemos no seu evangelho, aprendemos com a doutrina espírita que a dor, que o sofrimento tem uma função educacional, tem uma função pedagógica na vida de cada um de nós. Através dos mecanismos da dor, nós conseguimos nos elevar, nós conseguimos atingir níveis de compreensão das leis morais, das leis universais, nós conseguimos ressignificar a nossa existência da forma como não conseguimos pelos caminhos do amor. Então, com essa pandemia do coronavírus, nós podemos aprender múltiplas coisas na nossa vida, mas podemos, ao mesmo tempo, contar com o amigo celeste do nosso lado. E vocês poderiam perguntar assim: mas, Rafael, que amigo é esse, hein? O amigo que deixa que pessoas desencarnem no mundo, que deixa os seus entes queridos, aqueles que ele ama, sofrerem. E eu quero demonstrar que esse amigo continua cuidando de cada um de nós e nos dando as oportunidades para que nós possamos nos educar, nos corrigir e volver ao seu colo amoroso. E para tanto eu quero relembrar uma de suas mais belas parábolas, quando em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, ele nos contou uma de suas mais belas citações, quando ele nos fala do filho pródigo ou dos dois irmãos, porque, na verdade, esta parábola não fala apenas de um filho, mas fala de dois filhos. E por mais que vocês já tenham escutado essa parábola muitas vezes, já tenham lido essa parábola outras tantas vezes, tenham discutido nos nossos grupos de estudo, eu quero contar uma vez mais. E eu conto com a vibração de cada um de vocês, porque um dia, um filho, imaginem quem é esse filho, senão cada um de nós, vira o seu pai e diz assim: pai, dá-me a tua parte na herança, porque eu quero sair pelo mundo conforme a direção do meu nariz. Eu quero agir ao talante da minha vontade. Eu quero exercitar o meu livre-arbítrio. E aquilo, quando revolvemos as tradições hebraicas, era um verdadeiro caos. Porque quando um filho, principalmente um filho mais novo, pedia ao seu pai a parte na herança, ele não estava tão somente desejando desfazer a família,
mas rompendo com aquilo que existia de mais sagrado para a comunidade hebraica, que era o senso familiar, o senso de paternidade, o senso de união, o senso de permanecer num pequeno núcleo e depois no grande núcleo da família hebraica. Mas o pai, amoroso e bom, reparte os seus haveres e entrega a parte que cabe ao filho mais novo. E ele sai pelo mundo. Sai pelo mundo conforme a narrativa de Lucas, gastando todo aquele dinheiro com as prostitutas, em uma vida dissoluta, em uma vida que ele houver escolhido de acordo com seu livre-arbítrio, e o dinheiro acaba. Advém no lugar onde ele estava muitos problemas, uma fome muito grande, e ele perde tudo. E ele perde todos os haveres que haviam sido lhe entregues por ocasião da herança que o seu pai lhe havia conferido. E ele precisa, então, começar a trabalhar. Ao que o vai fazer para um fazendeiro da região. E o único serviço que era possível às suas habilidades era cuidar dos porcos, era dar comida aos porcos. E assim ele começa a repensar a sua existência, a ressignificar os seus propósitos, a redimensionar o quanto era feliz antes, o quanto tinha tudo na casa do seu pai. Cita o evangelista Lucas, que num determinado momento ele cai em si, porque todos nós também, num determinado momento do nosso périplo existencial, caímos em nós. E verificamos o quanto estamos exercitando o nosso livre-arbítrio de uma forma incorreta. O quanto temos sido orgulhosos pelos caminhos do mundo. O quanto temos sido egoístas. O quanto temos nos distanciado do Pai, de Deus, do amigo celeste que é Jesus. O quanto temos malbaratado as nossas existências, malbaratado, desperdiçado as nossas possibilidades existenciais, até fazer essa curva para dentro, aquilo que Joana de Ângeles chama mergulho existencial ou autodescobrimento, aquilo que o Livro dos Espíritos nos chama, em a questão 919, de processo de autoconhecimento, aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, nos diz que é o início do nosso projeto de autotransformação. E aquele filho pródigo, que representa cada um de nós, cai em si. A diferença que aquela dificuldade que ele tinha no momento, hoje, para cada um de nós, é a pandemia do coronavírus. São os dias de recolhimento dentro dos nossos lares. São os dias em que nós podemos cair em nós mesmos, repensar as nossas existências, fazer esse mergulho existencial, fazer essa proposta de autoconhecimento e nos darmos conta como somos felizes quando estamos do lado do Pai e de suas leis. Como somos felizes e quando seguimos os ensinamentos de Jesus. Como somos felizes quando estamos ao lado do bem. Então, aquilo que aconteceu com o filho pródigo é o que acontece com cada um de nós nesses dias, quando caímos em nós mesmos para meditar sobre as nossas vidas. Envolvendo a história do filho pródigo, ele cai em si e verifica e se dá conta de que na casa de seu pai não faltava nada. Na casa de seu pai, ele tinha tudo. Todos os empregados tinham das melhores comidas, podiam trabalhar dignamente, e agora ele era um simples serviçal. Um humilde servidor que dava comida aos porcos. E como lhe faltava igualmente do que comer, ele se alimentava das alfarrobas. Eu quero fazer um mergulho histórico, porque a alfarroba é uma espécie de vagem existente na época. Naquele tempo, em Jerusalém, naqueles dias da Palestina, nós possuíamos dois tipos de vagem. A vagem gafanhoto, que era uma vagem doce, da qual se alimentava o profeta João Batista, e uma vagem dura, uma vagem seca, uma vagem sem nutrientes, que era dada aos porcos. E é essa vagem,
essa alfarroba, como era chamada, que o filho pródigo começou a comer. Quando então ele pensa, hei de voltar à casa do meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Perdoa-me, meu pai. E ele faz o caminho do regresso. Fazendo um paralelo com os nossos dias, a pandemia hoje representa para nós um chamariz, uma convocação, um despertamento para que nós possamos fazer esse caminho de regresso, fazer essa curva que nos liga a Deus novamente, fazer esse périplo de retorno a Jesus. E ele retornando, o filho pródigo a seu pai, quando a vista de longe, ele diz: Meu pai, pequei contra os céus, contra ti. E o pai pede a um dos seus serviçais que busque a melhor túnica, que lhe coloque sandália nos dedos e que lhe colocasse um anel. O anel representa: tu és parte da nossa família. A sandália representa: tu retornas à condição de filho. E a roupa queria dizer que ele estava novamente inserido na cultura hebraica, na cultura do povo do qual ele estava saído. Da mesma forma, Deus e Jesus nos receberá nesse périplo de retorno, após nós passarmos os dias de reflexão, quando terminar essa pandemia, ou quando nós pudermos refletir sobre tudo isso que está passando. E chegando no seu lar, é dada uma grande festa. Ele mata um novilho cevado e todos vão festejar. E todos vão se alegrar quando o filho mais velho, que tinha uma postura de despeito, que tinha uma postura invejosa, percebe toda aquela algaravia, percebe toda aquela confusão, aquelas luzes de lamparina, gente, não tínhamos luz elétrica na época, e pergunta: o que se passa? Que festa é essa? É o seu irmão mais novo que voltou. Seu pai está dando uma festa para ele. E ele, tresloucado de dor, tresloucado de inveja, tresloucado pelo despeito, entra dentro de casa e resolve chamar o seu pai às considerações, às falas, e lhe pergunta: meu pai, que história é essa? Esse seu filho mais novo pediu-lhe a parte na herança e gastou tudo dissolutamente. Eu sempre estive contigo e tu nunca mandaste matar um cabrito para festejar comigo. O que se dá, meu pai? Como é isso? E o pai amorosamente respondeu: meu filho, tudo que é meu também lhe pertence. Mas esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Esse seu irmão estava morto e reviveu. E naquele instante era como se o pai, na metáfora, na parábola do filho pródigo, acolhesse tanto o filho dissoluto que gastou tudo no mundo, quanto o filho invejoso, o filho despeitado. E o que Jesus quer dizer para cada um de nós quando nos conta essa linda parábola? Que nós no mundo podemos nos afeiçoar ou nos parecer com um desses dois filhos. Num determinado momento, somos dissolutos com os bens espirituais. Através do nosso livre-arbítrio, desperdiçamos aquilo que viemos fazer na nossa encarnação. Não nos damos conta das promessas feitas no plano espiritual e começamos a agir abafados pela matéria, como se o poder, como se a glória, como se o dinheiro, como se as coisas do mundo fossem as mais importantes. Em outros momentos, nós agimos como uma pessoa rancorosa, como uma pessoa despeitada, como uma pessoa invejosa que se acha maior do que todo mundo, que tem o orgulho como uma das suas características principais e que se sente a mais digna de amor, a mais digna de distinção e na condição de pedir a Deus que olhe só para si própria. Nós podemos nos afeiçoar a um desses dois filhos quando não os trazemos a ambos dentro de nós mesmos. E o que trazemos para os nossos dias atuais é que aquela fome,
é que aquele encontro que proporcionou reflexões ao filho mais velho serve igualmente de reflexões para cada um de nós. Porque Deus, o amigo celeste, nos manda as pandemias, nos manda as dores, nos envia as dificuldades, não é porque ele deixou de nos amar. Não é porque ele deixou de ser nosso amigo. Não é porque Jesus quer que nós soframos. E nem é porque a lei seja uma lei de punição. Não. A lei é uma lei de amor. A lei é uma lei pedagógica. A lei é uma lei que recupera. O que acontece muitas vezes é que para nos recuperar, o remédio precisa ser um pouco mais rápido, mais forte, mais enérgico. Então recebemos pandemias como o do coronavírus para dentro dos nossos lares, cairmos em nós e fazer esse caminho de retorno, porque Jesus nos espera. Ou quando agimos tal qual o filho mais velho, podemos refletir: quanto temos sido orgulhosos, quanto temos sido despeitados, quanto temos agido nos achando os últimos biscoitos do pacote ou as últimas Coca-Cola do deserto. Agora eu devo pensar que os outros são meus irmãos. Eu devo agir para com as pessoas num senso de fraternidade, de tolerância, de respeito. Meus amigos, aos quais eu abraço nesse instante. Nós somos os filhos pródigos. E Deus que nos ama, Jesus que é o amigo celeste, nos envia essa dor despertamento, essa dor pandemia, para mostrar o seu amor que nos recupera, para mostrar o seu amor que nos traz de volta ao aprisco, tal qual uma história contada por Chico Xavier. E eu não poderia deixar de contar uma história de Chico Xavier, lembrando da amiga Cláudia, que sempre manda palavras de incentivo, palavras de carinho. Obrigado, viu, Cláudia? Eu sei que você está por aí. Obrigado a todos vocês. Um beijo. Obrigado, Magali. Quando Chico diz que nós, os cristãos, somos aqueles pegados a cachorro. O verbo foi esse mesmo, gente. Pegado talvez esteja errado, mas no mineirês está tudo certo. No mineirês, tudo se resolve com café, pão de queijo e abraço. Só que hoje o abraço é virtual. Perguntaram a Chico: Chico, quem são os cristãos? Meu filho, os cristãos são aqueles pegados a cachorro. Chico, eu não entendi. Pois é, o bom pastor que é Jesus não deixa perder uma de suas ovelhas sequer. Quando a ovelha se perde a primeira vez, ele vai pacientemente, cuidadosamente e traz a ovelha de retorno ao aprisco. Se ela se perde novamente, o pastor vai e a toma no colo e a traz para o aprisco novamente. E se ela se perde pela terceira vez, aí Jesus manda o cachorro, para que o cachorro abocanhe a ovelha pela perna e ela retorne, e a ovelha não se perca nunca mais. Nós já nos perdemos uma, duas, milhares de vezes. E hoje a providência de Deus nos manda o cachorro, a dor, a pandemia, para que nós volvamos ao seu aprisco e não nos percamos jamais. Esse é o amigo Jesus. Esse é o amigo de todas as horas. Esse é o amigo que nos ama e disse que estaria conosco em todos os momentos. Esse é o amigo que nos chamou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o amigo de Divaldo Pereira Franco, que ele segue há 70 anos na oratória espírita. Esse é o amigo de Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo das terras do Triângulo Mineiro. E eu quero encerrar, porque falar em 30 minutos não é fácil. É quase um se vira nos 30, com uma história de Eurípides Barçanufo, uma pessoa que esteve no mundo e dedicou sua vida ao bem, dedicou sua vida ao Jesus. E contam os seus biógrafos, e essa história se encontra num livro formoso, um livro inovidável chamado A Vida Escreve, quando Emmanuel e André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, narram uma página chamada O Sonho de Eurípides.
Quando ainda encarnado, Eurípides desvencilhou-se do corpo na noite do sono e sentia-se volitar. Sentia-se volitar. Quando, atingindo uma alta esfera espiritual, ele olha ao longe e reconhece uma figura notável. Uma figura que tinha os cabelos à nazarena, da cor do latão fundido ou amendoado, partido ao meio. Um homem com aquelas barbas compridas, com os olhos que lembravam o mar da Galileia. E ele vai se aproximando e percebendo que de há muito conhece aquele homem. A sua fronte vai tombando. O seu próprio espírito vai sentindo um frêmito na alma quando ele se dá conta. É Jesus. É o amigo de todas as horas. É a quem eu dedico a minha vida. Não é possível. Eu estou encontrando, pelo sono, o mestre dos mestres. Eu não sou digno desse encontro. Mas ele vai se aproximando, como se Jesus fosse chamando-o cada vez mais. E sem conseguir, ele começa a chorar. Um pranto convulsivo que denotava a alegria de sua alma. Eram lágrimas que vinham do fundo do seu coração. Quando ele se aproxima, ele percebe que o amigo também soltava algumas lágrimas. E ele, sem saber se falava, se permanecia quieto, ele escuta Jesus conversar contigo. Eurípides, eu sou amigo da humanidade. Eu os amo a todos. E eu te chamei aqui até hoje. Mestre, por que estou aqui? Não sou digno de entrar na morada celestial. Mas eu percebo, mestre, que tu estás chorando. Deve ser por aqueles que ainda não são cristãos. Deve ser por aqueles que não acreditam na sua mensagem. Deve ser, ó mestre, porque o seu evangelho não atingiu a todos os corações. Jesus respondeu a Eurípides: não, meu filho, eu não choro pelos incrédulos, mas eu choro pelos cristãos. Porque os incrédulos um dia chegarão até mim, mas os cristãos já conhecem o meu evangelho e ainda não o praticam. Eurípides teve uma espécie de frêmito ainda maior na alma, recobra, suado do seu adormecimento espiritual, levanta-se no outro dia de amanhã e começa a trabalhar sem cessar, sem parar no trabalho da caridade. Torna-se o amigo dos pobres, o amigo dos necessitados, o amigo dos leprosos, o amigo de todos aqueles que precisavam do professor, do médico, do amigo, de todos que traziam as dores na alma. Torna Eurípides o amigo do Triângulo Mineiro, o amigo das terras do Brasil. E por que eu conto essa história? Para que nós possamos refletir que Jesus é o nosso amigo, que Jesus está conosco em todos os momentos e que essa pandemia não veio para nos castigar. Pelo contrário, veio porque Jesus nos ama e ele quer nos despertar, como tentou nos despertar outras vezes e como vem tentando nos despertar inúmeras vezes no caminho de nossas vidas. Tal qual na parábola do filho pródigo, é a proposta para que nós, no recolhimento dos nossos lares, possamos volver os nossos pensamentos a Ele. Possamos fazer essa curva para com a sua vontade em nossa vida. E possamos contar com Ele em todos os dias da nossa existência. Relembrando Eurípides Barçanufo, que também desencarnou numa grande pandemia, a epidemia da gripe espanhola. Não temamos. Se nós desencarnarmos agora, é porque assim deveria ser, mas nós somos imortais. Se um parente nosso desencarnar, possamos guardá-los com carinho nos nossos corações, na certeza que um dia iremos encontrá-los. Mas se nós não desencarnarmos, um dia iremos, que possamos dedicar a nossa vida ao amor, ao trabalho com Jesus, dedicar a nossa vida ao bem, dedicar a nossa vida à solidariedade, dedicar a nossa vida a esse retorno aos propósitos celestes,
lembrando que nós temos um amigo de todas as horas, o amigo que está conosco em todos os instantes. E nesse momento derradeiro, em que agradeço a cada um de vocês, eu termino com aquela oração que eu fiz inicialmente, de João Cabete, quando o músico paulista nos diz assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus, o amigo celeste, vos ampare, vos abençoe e envolvam a todos em vibrações de muita paz. Que assim seja. Grande abraço.